Um casal encontra um quarto que realiza todos os seus desejos, mas no final tudo tem um preço. E esse é o filme Quarto dos Desejos, do ano de 2019. E eu sou o EF, o esquecido falsificado, porque acho que tem golpe, então vamos recapitular. O filme começa mostrando um casal chegando em sua nova casa, que eles conseguiram no meio do mato, longe da cidade, a um preço muito bom. E não preciso nem dizer que isso é sucesso para dar ruim. E a mãe da Kate começa a perguntar se realmente é uma boa ideia se mudar para aquela casa velha que já estava há anos sem ninguém comprar, pois poderia ter algo, mas ela não quer escutar e acha que é bobeira. Os dois começam a levar as coisas para dentro e eles estão felizes porque depois de anos conseguiram investir em algo e tudo estava dando certo na vida deles. E Matt trabalhava como desenhista e termina de montar seu ateliê e Kate começa a chamar pois ficou arrumando a bagunça sozinha. E quando ela vai olhar o armário, encontra um pássaro raro falecido e coloca no quintal. O problema é que ele simplesmente desaparece, mas ela acha que foi algum bicho que passou rápido. E Matt começa a jogar todos os móveis antigos pela janela, pois não precisaria de nada daquilo. O problema é que sabemos que essa vida não é fácil. E quando menos esperamos, aí que somos surpreendidos, pois ele percebe que tem algo atrás do papel de parede. Ele começa a arrancar e encontra uma porta de ferro muito antiga, e percebe que viu a chave dela pela casa e quase que ele joga no lixo, mas ao invés disso decide pegar a chave para ver o que tinha dentro. Vai dar merda, vai dar merda! E quando abre, eles percebem que não havia nada, e no momento que Kate entra, todas as luzes começam a piscar. Então eles decidem deixar para depois, pois pode estar tendo alguma falha de energia no local. À noite eles começam a comemorar a nova conquista, e Kate diz que ele precisava deixar a barba crescer para parecer um pintor famoso. E nisso ele deixa outra coisa crescer e a brincadeira rola a noite inteira. Eu vou comer teu cu. Meu cu não. E no dia seguinte, Matt quer dar uma olhada no quarto, pois poderia ter algo de especial, e decidem chamar o eletricista para ver se tinha alguma fuga de energia. O problema é que quando chegam no porão, existe uma tecnologia muito antiga e bizarra, e ele não sabia como funcionava. Na hora de ir embora, ele diz que uma hora pararia para fazer o orçamento, pois aquilo era muito complexo, e pergunta por que compraram aquela casa onde várias pessoas foram falecidas, e Matt fica assustado, pois isso explicava porque o preço estava baixo. Então ele começa a pesquisar sobre os acontecimentos, e uma família deu uma falecida, e um jovem sem identidade foi preso em um sanatório. Matt está cansado de arrumar o local, pois era bem velho, e vai com uma garrafa de bebida vazia para o quarto, e deseja que tivesse cheia, e tudo começa a piscar, e simplesmente aparece uma cheia, e ele fica assustado, e depois de algumas horas Kate acorda com a luz piscando, e vê que aquele quarto estava cheio de coisas, e Matt diz que aquelas pinturas e obras de artes eram originais, mas ela não quer acreditar. Então ele pede para ela desejar algo, e quando ela pede $1000, simplesmente aparece, mas ela acha que é uma pegadinha, até que deseja 1 milhão, e depois de piscar também aparece, e agora ela não sabe se fica feliz ou assustada, pois aquilo era muito bizarro. Eles percebem que aquela era a oportunidade de mudar de vida, e começam a fazer vários desejos, e começam a provar de tudo de bom e do melhor que pode existir, como caviar, os champanhes mais caros do mundo e tomar banho com diamante. O problema é que depois de vários dias de loucuragem, eles percebem que já provaram de tudo e estavam destruídos, pois não tinha mais o que fazer e tudo começa a se tornar chato. Matt quer fazer uma surpresa, pois eles conseguiram tudo que sempre sonharam, mas faltava algo, e ele a leva até um quarto de criança, pois o maior sonho deles sempre foi ter um filho. O problema é que Kate começa a ficar com raiva, pois eles já haviam tentado 2 vezes e foi muito traumatizante, mas ele quer tentar, pois agora que possuía muitos recursos, poderia fazer o que quisesse, e Matt sai para esfriar a cabeça. 1 hora depois. Quando ele volta para casa mais calmo, quer conversar, mas começa a escutar um som estranho e Kate havia desejado um filho. E agora que ele fica nervoso, pois não era aquilo que eles imaginavam, pois aquilo não era de verdade, e ele fala para ela desejar que ele desapareça, pois fariam da forma certa. Mas ela não tem coragem, pois o boneco não para de chorar.
e ele também não consegue, e seu pesadelo começa, pois ele precisa criar um filho que não gerou. E como eles não estão preparados, não estão acostumados a cuidar de um mequetrefe que fica chorando de madrugada. Matt levanta e deseja uma mamadeira, mas simplesmente Kate começa a amamentar do dia para a noite. Então no dia seguinte, Matt começa a pesquisar pelos sobreviventes da casa e descobre que ele era chamado de Joey Doe, que seria o nosso fulano, e ele pega um pouco do dinheiro e, chegando no manicômio, ele diz que era um repórter, pois seria a única forma de conseguir falar com ele, pois ele não tinha registro de família. Um velho aparece e diz que ele não era repórter, e começa a dizer que esperou ele ali durante anos, e Matt não entende, e o velho diz que sabia que ele estava ali por causa da casa, e ele tenta entender como aquilo funcionava, mas o velho diz que a melhor coisa que eles podem fazer é ir embora e esquecer aquilo, ou a vida dele se tornaria um pesadelo, e quando está voltando para casa, ele abastece o carro, mas o dinheiro em seu bolso simplesmente virou pó. Então, chegando em casa, ele joga várias notas pela janela e elas viram pó, e ele testa com uma pintura e também acontece, e nisso ele não sabe o que fazer e começa a quebrar as paredes da casa para saber o que estava acontecendo, e por todo lugar estava ligado cabos estranhos, e Kate diz que daria uma volta com o mequetrefe para pegar um pouco de ar, e ele decide ficar calado para saber o que acontece, e ela começa a ficar desesperada, pois ele estava envelhecendo, e quando o levam para casa, ele não era mais um boneco, mas agora um pequeno mequetrefe. Matt diz que eles deveriam acabar com aquilo antes que ficasse pior, e precisavam desejar que ele desaparecesse, mas Kate diz que o criaria como filho, e ele aparece e Matt não aguenta olhar para ele. Kate tenta fazer o papel de uma mãe e precisa o ensinar de casa, mas ele começa a ficar rebelde e diz que não faria nada pois queria sair de casa, mas ela diz que do lado de fora havia alguns germes perigosos que fariam mal a ele, e Matt recebe uma encomenda e era uma arma, pois ele queria se proteger daquela coisa de alguma forma, pois sabia que não era seu filho. No dia seguinte, o jovem quer ver o lado de fora e coloca a mão, mas Kate vê e começa a ficar desesperada, e agora ela ficou mais paranoica ainda, pois começa a colocar várias tábuas nas portas e nas janelas, e depois Matt começa a fazer um desenho bizarro no seu ateliê, pois ele queria entender o que era aquela coisa na casa, e o mequetrefe está no ateliê dele e quando toma um susto deixa cair o globo de neve no chão. Com raiva, Matt dorme no ateliê e vê outro globo de neve e pergunta se Kate fez aquilo, e quando percebem, ele estava brincando dentro do quarto e ele transformou tudo em um novo mundo, e eles ficam assustados pois não imaginavam que dava para fazer isso, e Matt tira ele de dentro com raiva e tranca o lugar, esconde a chave e diz para nunca mais deixar ele entrar ali, pois com a imaginação poderia desejar um dragão ou algo pior, e eles que ficariam em perigo. E do nada o telefone toca e Joey Doe liga do hospital. Ele começa a dizer que existe uma forma de manter o que veio do quarto vivo, mas precisaria de um sacrifício grande, pois ele não tem nome, pois também foi desejado, e sua família se sacrificou para que ele fique vivo, e como Kate que desejou, ela que precisava dar a vida. O problema é que ela estava escutando da outra linha e sai de casa desesperada, pois não sabia o que escolher. E galera, só acho que isso não deve ser uma decisão muito difícil não, ou escolher ficar vivo ou dar a vida por um mequetrefe que nasceu há um mês. Matt fica com raiva pois ela foi embora, e ele não queria olhar na cara do jovem e conta toda a verdade sobre o quarto, e diz que ele não era real e fala pra ele do lado de fora testar, e nisso ele fica assustado e vai pro quarto, e ele sente que foi duro demais. Como assim? Não entendi. E vai pedir desculpas e ler uma história para ele dormir. Kate volta para casa de madrugada mais calma, e ele estava com muitas saudades e a joga em cima da mesa e os dois já partem para o abraço ali mesmo, já que o jovem estava dormindo. Ou será que não? Pois ele fica olhando pela brecha da porta e no dia seguinte ele aproveita que os dois estão dormindo e pega a chave da porta. E aqui começa o terror de verdade, pois ele foi do lado de fora e agora o pequeno mequetrefe está com cara de maníaco. Tá fudido, meu parceiro. Não brincou com a pessoa errada. E tenta dar um tiro no Matt pra poder ficar com a mamãe só pra ele. Que porra é essa, marreco?
Os dois começam a brigar e Kate acaba desmaiando. E quando acorda, Matt diz que os dois brigaram e ele acabou sendo baleado e jogou o corpo do lado de fora e desapareceu. E ela fica triste, mas percebe que acabou. O problema é que quando os dois vão almoçar, ao invés de comer com garfo e faca, ele está usando o garfo de quando era mequetrefe. E ela percebe que era golpe e finge que não tinha nada. E o verdadeiro Matt acorda na casa e percebe que ela sumiu e a porta estava sem a chave. E a única forma de entrar seria fazendo um buraco na parede, pois ele criou um mundo igual ao deles para viver com ela. Shane começa a ir pra cima dela, dizendo que viu eles fazendo isso e parecia bom. E por pouco ela consegue fugir, pois no momento do boneco entrar, ele escutou um barulho e era o verdadeiro Matt. O problema é que agora ela não sabe que era o verdadeiro e na sorte empurram da escada e acerta. Mas eles não conseguem fugir, pois nesse mundo ele não pode ser falecido, e começa a manipular a realidade para a casa virar um labirinto, e do nada ele aparece nervoso com uma faca. Bora, culpado! Ajuda o maluco, tá doente! E dá 37 facadas de leve nos dois, mas da mesma forma que ele sabe brincar, os dois também sabem, pois eram apenas clones. Eles conseguem voltar para casa e no último segundo, quando seriam pegos, eles armam a treta e Shane cai do lado de fora e fica preso. E dessa forma, o tempo começa a passar e ele começa a ficar mais velho até virar pó. E depois disso, os dois decidem sair da casa, pois já foi trauma demais. E Matt foi comprar um café para ela beber em um hotel, mas ela não abre a porta do quarto, pois ela fez um teste de gravidez e deu positivo. O problema é que a luz começa a piscar. E esse foi o filme O Quarto dos Desejos. Mas será que o desejo deles será realizado? Porque o seu desejo pode se realizar. Só precisa deixar um like e se inscrever, que todo dia vai vir aquele filme de qualidade duvidosa que você sempre desejou. Obrigado, pessoal, já estamos em quase 200k, então vou nessa, porque não dá todo mundo aqui em casa. Então, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone.